uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá e ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse assim: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse-me: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Quem pode dizer amém? Amém. Queridos irmãos, como introdução, é importante compreendermos o panorama desse livro. Quando eu me converti, há 25 anos precisamente, eu tinha uma certa dificuldade de entender o nome dos livros. E ainda novo convertido, me debrucei sobre alguns deles para poder assim entendê-los. O que é o livro do Êxodo? O livro do Êxodo, na realidade, chamava-se Shemó, que significa saída no hebraico. O Antigo Testamento, ele é escrito na sua linguagem originária, em hebraico, daí porque Shemó, ou saída. A questão é que logo após o término da conclusão das Escrituras Sagradas, tivemos um processo bíblico, ou melhor, na bibliologia, no qual houve a tentativa de se unificar. Isso aconteceu precisamente naquele lapso temporal entre Malaquias e Mateus, quando ao longo de 4 séculos, Deus ele não reverberou sobre a terra. Deus não usou profeta, Deus não se manifestou verbalmente. Em outras palavras, durante 400 anos, Deus não falou com a terra. E aí, para uma melhor compreensão, já no Novo Testamento, grande influência, estamos agora num outro processo da história, que é a chamada história clássica, o domínio de Grécia e Roma, no qual o grego já era ali, o antigo grego, o grego clássico, já era um idioma predominante. E aí, como uma forma de fácil ou melhor compreensão aos contemporâneos daquela época, se criou um trabalho que visava traduzir o Antigo Testamento, que originalmente foi escrito em hebraico, para o grego. Então, Êxodo, ou melhor, saída, que no original se chamava Shemó, passou a se chamar Exodus, que significa saída. Aí veio o latim com a língua portuguesa, o livro passou assim a ser chamado de Êxodo, que fala exatamente dessa saída do povo de Deus, do povo de Israel, da terra do Egito. Se os irmãos entenderam até o momento, digam amém. Amém. Eu vou fazer de conta que acredito. Mas, sabendo agora o que significa o Êxodo, vamos entender o que aconteceu aqui, nesse contexto. O que é que ocorre? Logo após esse período, Deus ele se manifesta. Todo mundo conhece a história de Moisés, um homem que, genealogicamente falando, era hebreu, mas que nacionalmente nasceu na terra do Egito.
E o que foi que aconteceu com o Egito? É importante compreender o contexto histórico. O Antigo Egito, ele tem uma história bastante extensa. E a história antiga que fala a respeito do Antigo Egito, ela se subdivide em 3 fases. A primeira delas, o Alto Império. Viemos agora para uma fase intermediária, chamada de Médio Império. E por fim, o final daquela fase da história antiga egípcia, chamada de Baixo Império. No Alto Império, você tinha um Egito muito diferente. Por exemplo, um Egito que não tinha exército, um Egito que não guerreava, um Egito que ele confiava exclusivamente nas suas divindades, Ísis e Osíris, que criam que eles eram os deuses ou as divindades da época. Eles, como já falei, tinham uma relação altamente pacífica com os outros impérios ou as outras nações da época. Existia um respeito muito grande à questão da fé local. Inclusive, outras nações temiam o poder, porque eles acreditavam que devido ao poderio de Ísis e Osíris, eles entendiam que invadir o Egito seria sinônimo de maldição. Então, até que chegamos a um período em que entendo eu particularmente, que Deus, ele cria um cenário na história do Egito para poder assim concluir o seu propósito de salvação para a humanidade. E como foi isso? Eu vou explicar. Já se sabia que no Antigo Egito era inadmissível, por exemplo, que um estrangeiro governasse. Isso era algo inconcebível. Então, como é que Deus interfere na história política do Egito? Indo para o chamado Médio Império, o Egito, ele é sitiado e invadido. Sitiado porque ele é cercado. Lembrando, o Egito, ele só tinha a fé. O Egito, ele não guerreava, ele não fabricava armas, ele não possuía um exército. Então, o que é que o Egito faz? Ele se torna uma nação politicamente vulnerável. Até então, quando os Hicsos, eles invadem o Egito, fazem exatamente algo que muita gente que lê a Bíblia nunca parou para compreender. O Egito, o povo egípcio é oprimido, é tomado como servo. E durante todo aquele período há uma forte influência estrangeira dentro do Egito. Só que aí nós passamos por um novo período, logicamente que durou séculos, que é quando os egípcios, que até então eram oprimidos, escravizados dentro da sua própria terra, eles aprendem com os Hicsos a construir armas, carroças, carruagens, andar a cavalo, que até então só era utilizado pela atividade agropecuária, e agora o Egito consegue estabelecer para si um exército. E eles expulsam esses Hicsos e, consequentemente, Faraó, ele passa novamente a ter a sua soberania. Porém, com algumas influências estrangeiras. Daí porque uma explicação do ponto de vista histórico, de que quando Deus, eu falo historicamente, não espiritualmente, quando Deus dá o sonho a Faraó das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, você percebe que quando José é colocado e estabelecido como governador. Antes disso, ele é estabelecido como governador do Egito. Ele sugere a Faraó alguém. E Faraó simplesmente diz: eu não vejo outro homem a não ser tu. Isso, 1000 anos antes, seria impossível, porque o Egito jamais aceitaria a influência estrangeira na sua política. Então, por isso que eu acredito que Deus, para cumprir os seus planos, Deus, ele sabe sutilmente interferir. É por isso que eu abro um parênteses para dizer, meus irmãos, que embora esse mundo esteja ficando aparentemente de cabeça para baixo, eu acredito em um Deus que ele nunca vai perder o controle das situações. Olha, se Jesus falou há 2000 anos que vai voltar, é aí que eu continuo crendo, ele vai voltar. Não interessa o que está acontecendo ali.
eu vejo a palavra do Senhor assim se cumprindo. É por isso que o momento da palavra é tão solene, porque se é Deus que está falando aqui, pode ter certeza, passa 10, 15, 20, 25, 900, Deus, Ele cumpre com aquilo que Ele fala. E Deus então faz essa intervenção, mas para quê? Para que Israel mais adiante fosse para Gozém, no Egito. Só que aí nós estamos numa nova fase da história do Egito. Uma nova cultura, o período do Baixo Império, no qual observou-se que de fato o povo de Israel se multiplicava de forma acentuada. E aí vem aquela cicatriz antiga. Esse povo está crescendo mais do que nós. A história egípcia já assistiu aquele filme. E se esse povo se rebela? O contexto era muito parecido. O Israel não eram formados ali, até então, por pessoas que foram para guerrear, mas foram para se estabelecer. Israel não era de guerra até então. Ela passa a ser mais adiante. E aí onde é que Israel aprende tudo isso? Na prensa. Vem o novo faraó. Por isso que a Bíblia fala, um faraó que não conheceu a José, antigo governador. Um José que foi estabelecido governador após o Médio Império. Agora estamos no Baixo, na fase final da história antiga do Egito. E ele diz, eu vejo que esse povo está crescendo muito, então vamos oprimir. Vamos aproveitar aquilo que temos e aquilo que aprendemos, o chicote, a lança, a espada, e vamos escravizar esse povo, e vamos oprimir. Isso não aconteceu de um dia para o outro, de uma semana para outra. Esse processo de escravidão durou cerca de 430 anos ali na história do Egito. Só que aí, agora nós temos um Israel que quanto mais se oprimia, mais crescia. Quanto mais se tentava matar, mais se multiplicava. É por isso que eu olho para esse secularismo, um secularismo cada vez mais anticristão, no qual hoje há uma tentativa, não mais uma tentativa velada, mas uma tentativa descarada de se calar a igreja. Às vezes eu estou refletindo sozinho, eu vou dizer, meu Deus do céu, chegará um dia em que isso não falta muito tempo, que dizer que é cristão no Brasil vai se tornar um crime. Que bobagem é essa? Isso é o que você imagina. Hoje você dizer que é cristão é quase uma palavra de baixo calão. Você já é rotulado e taxado de um monte de palavras que não me convém falar aqui. Mas pode oprimir, pode tentar apertar, pode tentar sufocar. Se na época em que no início ele era somente a palavra, o povo cresceu, imagine agora que Cristo está vivo. Não vai adiantar não, Deus ele sempre vence. Por isso que Cristo disse, olhe, a iniquidade ela vai se multiplicar, agora segura aí, porque se você perseverar até o fim, você vai ser salvo. E no final eu fico com Deus. Então, meus amados irmãos, dentro desse contexto, nós estamos lidando agora com uma nação que há mais de 4 séculos está escravizada, oprimida, reprimida. Uma nação que sangra, uma nação que chora. E aí eu vejo Deus aparecer de onde menos se imagina, porque Deus ele sempre chega como um elemento surpresa. Não adianta o diabo fazer um radar e tentar mapear para saber de onde Deus vem. Deus surge de onde ele menos espera. Não se surpreenda se desta multidão, entre as pessoas mais simples, Deus, ele suscitar nos próximos anos verdadeiros e grandiosos líderes.
Não se surpreenda se no meio de vós, no meio dos anônimos, Deus ele suscitar grandiosos nomes nessa sociedade. Porque quanto mais Satanás ele tenta hackear o projeto de Deus, não adianta, Deus ele sempre chega. E a história está aí para mostrar. Poderia abrir um parênteses e sair rapidamente do Egito e ir para a Babilônia. Quem imaginaria que depois de 7 décadas de opressão naquele exílio babilônico, Deus iria numa noite falar e cumprir aquilo que ele falou? Lá em Daniel capítulo de número 5, quando Belsazar faz um grande banquete para cerca de 1000 autoridades, excluindo os que estavam do lado de fora. E aí ele tenta escarnecer do Deus de Israel, melhor dizendo, do Deus de Judá, porque a essa altura Israel já não estava mais unificado, era o reino do sul, o reino de Judá. E aí ele pede para um dos seus servos, aquele imperador babilônico, que trouxesse a imagem do Deus de Judá, porque eles iriam escarnecer, se embebedando de vinho daquele Deus, dizendo assim diante da multidão: esse Deus aqui não foi forte o suficiente para deter o meu bisavô Nabucodonosor, porque esse Deus ele é fraco diante do poder do imperador babilônico. Para surpresa dele, alguém disse para ele assim: olha, é porque Judá não adora deuses em forma de imagens. Judá ele não adora ídolos, ele não tem ídolos, eles são monoteístas, eles acreditam em um Deus só na mente deles. Aí ele diz assim: então o que é que vocês podem trazer de lá? E conforme Daniel capítulo 1 versículo 2, que Deus entregou, não foi Nabucodonosor que tomou não, a Bíblia diz claramente: e o Senhor os entregou ao rei de Judá e os utensílios sagrados do templo. Esse mesmo Deus que entregou, naquele dia ele disse: eu vou tomar de volta, porque chegou o momento de voltarmos, de regressarmos. E lá no capítulo 5 de Daniel ele diz assim, que só tinham os utensílios sagrados do templo, quais fossem as taças que os sacerdotes utilizavam nos cerimoniais. Então ele pega uma dessas taças, aleluia, uma dessas taças, e ele enche de vinho. E no que ele enche de vinho, ele começa a dizer: eu proponho um brinde a mim, a Babilônia, que fomos poderosos e que esse Deus de Judá não foi capaz de nos deter. Não foi Deus que perdeu, que Deus nunca perde, Deus entrega para depois tomar. E na mesma hora em que ele enche a taça de vinho, uma mão aparece por trás de Belsazar e começa a escrever sobre a parede uma frase que dizia assim: Mene, mene, tekel, parsim. E olhando aquilo, alguém aponta por trás de Belsazar e diz: olha para isso aí. E ele diz: o que é isso? Diz a Bíblia que o homem tremeu tanto, meus irmãos, que os seus joelhos começavam a bater um ao outro. E aí ele chama, começa a ficar nervoso e diz: alguém, por favor, imediatamente alguém me traduz isso. Ninguém conseguiu traduzir. O homem ficou bravo. Vou mandar matar, vou mandar fazer, vou começar uma carnificina aqui. A sorte é que a mulher dele, do lado de fora, percebeu a inquietação e entrou. E disse assim: ó rei que vive para sempre, me diga o que é que o senhor tem, que o senhor está tão inquieto. Ele olhou e disse assim, simples: eu estava aqui tomando umas e outras, conversando aqui com as autoridades, com os meus vassalos, e de repente eu fiz uma piada, não sei, alguma coisa sobre o Deus de Judá, e de repente apareceu uma mão, literalmente uma mão, não era um boneco não, uma mão apareceu por trás e começou a escrever na parede esse negócio aí que eu não estou entendendo. E eu sei lá que é isso, mene, mene, tekel, parzim. E nenhum desses aqui conseguem traduzir. Aí a esposa chega e diz: calma, filho. Aquele santo e poderoso carinho no ombro. Calma, homem.
te acalma, te aquieta. Olha, eu lembrei de uma situação agora. Qual foi? Eu lembro que eu era criança ainda, e houve um rebuliço aqui em Babilônia, com esse negócio aí parecido. Eu lembro que o teu pai, teu avô, Nabucodonosor, falou que teve um sonho. E desse sonho, ele ficou inquieto e chamou a todos. E nenhum deles conseguiu traduzir, conseguiu interpretar aquele sonho. E aí ele exarou uma sentença de morte aos recém-chegados exilados. E o que diz o texto? E aí ela continua narrando. Só que eu me recordo que achou-se um homem, capítulo 5, versículo 11 de Daniel, a quem havia um espírito excelente. E ele chamou esse rapaz, à época, que era um jovem, e ele interpretou. Isso de fato aconteceu décadas antes, pelo menos precisamente 60 anos antes desse fato. Onde Nabucodonosor teve um sonho com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e o homem ficou louco, porque ninguém conseguiu adivinhar. E o negócio era terrível, porque ele pedia assim, os adivinhos diziam assim, olha, fala, rei, qual foi o teu sonho? Não, eu não quero falar meu sonho, eu quero que você me diga qual foi o meu sonho. E ninguém conseguia dizer qual era o sonho, porque, meus irmãos, nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertou. E a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, ele passa por cima de secularismo, ele passa por cima de iluminismo, de ateísmo. E o Deus desse século termina desmoralizado, porque Deus ele pode ficar quietinho, caladinho, mas daqui a pouco ele surge novamente no radar e se manifesta, onde você menos imaginar. E aí, para concluir, ele chama então a Daniel. E ele pergunta a Daniel, olha, eu tive um sonho. Tá, tudo bem, eu sei, ó rei, eu recebi ontem do arauto uma sentença de morte. Eu soube que eu, Mesaque, Sadraque e Abidinego seríamos exterminados. Mas eu pedi, entrei com um habeas corpus, efeito suspensivo de 24 horas, para que a gente orasse e Deus nos revelasse o sonho. Eu posso falar o sonho agora? Ele, claro que pode. E ele de pé, porque ele ficava de pé para ouvir, ele disse, tu sonhastes, além das 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, ele disse assim, tu sonhastes com estátua, não foi? Aí ele disse, foi. E essa estátua, ela tinha uma cabeça, só a cabeça, de ouro. É verdade. E o seu peito, rei, juntamente com seus braços, eles eram de prata. Oxe, e não era. E o seu abdômen, ele era de ferro, indo até as coxas, aliás, de bronze, indo até as coxas. Vote, não é mesmo? E lá, passando pelo joelho até os pés, vinha um misto de ferro e de barro. E havia uma pedra de esquina que ela batia na base e derrubava esta estátua. Meu Deus, não foi isso mesmo? Calma, rei, senta aí que agora vem a interpretação. E ele começa ali a traduzir o que iria acontecer até os dias de hoje. A cabeça, rei, de ouro, seria ali o teu reino. Um reino forte, um reino de ouro, poderoso, mas que posteriormente seria substituído por um reino mais frágil, porém que seria uma junção de 2 reinos. Daí os braços unidos pelo peito de prata. O império Medo-Persa. Posteriormente a isso viria um outro reino, um pouco mais frágil e mais rápido, porém ainda forte. O Império Greco-Macedônico.
e posteriormente um império muito forte de ferro misturado com a fragilidade do barro pela corrupção, o Império Romano. E essa pedra de esquina seria aquela que viria para dizer: está todo mundo errado e agora eu vou estabelecer um reino que vai durar para todo sempre. Esse aqui, ó. Então, a esposa de Belsassar contou isso e disse: achou-se nesse Daniel, já falei do versículo 11, agora o versículo 12, um espírito excelente, que teria poder para solver enigmas, solucionar dúvidas. Aí ela diz: chama, pois, agora a Daniel. Aí ele manda chamar, só que não era mais o mesmo jovem atlético, o mesmo jovem robusto, já era um homem de idade. E ele então conta a história para Daniel. E ele fala que, Daniel... Aí Daniel começa lá a ler aquela frase, examinar, certo. Veja só, Daniel, é porque eu fiz uma... Ele não chamava Daniel, ele chamava de Beltessassar, que era o nome babilônico. Veja, Beltessassar, é que eu fiz uma brincadeirinha, foi só uma piadinha, você sabe, né? Todo mundo aqui já meio chapado, aquela coisa toda. E eu peguei o utensílio sagrado do templo. Aí ele parou e fez o quê? Bom, eu vou ler o texto. Mene, mene, tekel e parsim. Rei, esta é a interpretação. Mene, mene, pesado fostes na balança, mas foste achados em falta. Tekel, Deus hoje contou o teu reino e disse que hoje ele acabou. Não é daqui a 30 dias não, viu? Não é daqui a... Hoje ele acabou. Presta atenção nesse termo. Hoje ele acabou. E parsim, Deus está entregando teu reino hoje aos medos e aos persas. Aí você vai nas faculdades de Babilônia, consulta os grandes mestres, doutores, os universitários, dizendo: e hebreu sabe de nada? E hebreu conhece de nada? E crente sabe de coisa nenhuma? Tem crente que não sabe nem escrever o nome, vem falar de política e Deus que vai derrubar os impérios. Que conversa! Mas é como eu digo, Deus ele surge de onde ninguém imagina. É por isso que eu digo: calma, filho, calma, filha. Respira fundo um pouquinho, está desanimado? Respira fundo. Deus ele tem força para te dar nessa noite. Talvez você esteja sendo tomado por um absoluto desânimo, mas Deus ele tem ânimo para dar aqui. Talvez você se sinta carregado de culpas e pecados, mas há alguém aqui que lava e purifica. Calma. Nada de se autoflagelar, autovilipendiar. Calma. No meio dessa multidão, Deus ainda fala. Você que me ouve e que me assiste através do YouTube ou do Instagram, Deus, de onde você imagina, Ele fala. Talvez essa mesma tela que te derrubou é a mesma que Deus vai usar para te levantar hoje. Escuta. Deus falou hoje. É hoje. Aí alguém chega e começa a rir, pastor Renato. Destruir. Não, peraí. Deus hoje vai tirar o meu reino e entregar os medos aos pés. Ô filho, presta atenção. Tu já vistes do que essa cidade é cercada? Sim. De quê? Muros. Tu sabes a extensão desses muros? Vamos lá. De envergadura de comprimento, nós temos 120 metros por 15 de profundidade, abaixo da terra por mais 20 de largura. Ou seja, pessoas moravam dentro do muro. Deu para entender que não tem como o império mais fraco, medo persa, entrar aqui em Babilônia. Porque nós somos ouro, nós somos fortes. Mas não foi Deus que falou para Nabucodonosor que viria um reino depois? Não foi Deus que falou em sonho para Nabucodonosor que iria unir os medos e os persas e juntos iriam derrubar aquele reino? Olha o que Deus faz.
eles não tinham como passar por cima porque era muito alto. Eles não tinham, aleluia, como ultrapassar, porque eles teriam que ultrapassar 20 metros só de pedra. E não tinha como passar por baixo, por meio de escavação, porque eram 15 metros abaixo do chão. Mas Deus não disse, salvo engano, em Isaías 42, né, que diz, eu irei adiante, é o 42 ou 45? Fugiu agora. 45 e o 2, eu irei adiante de ti. O que é que ele diz no versículo 1? Assim diz o Senhor a ser ungido há 200 anos antes. Deus já sabia o nome do homem que ia levantar. Assim diz o Senhor a ser ungido a Ciro, que está sendo enviado para abrir as portas e as portas não se fecharão. Calma, Ciro, eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Foi Deus, meu amigo. Deus. Calma. Quem te chamou? Estás pensando que os antigos não desanimavam, não? Estás pensando que os antigos não iam para o culto pressando de renovo, não? Teve uma hora que Paulo teve que sacudir o povo e dizer, calma, fiel é quem vos chama, o qual também o fará. Calma, ele vai te dar condições de ir até o final. Eu sei que está pesado, se anima. E aí, naquela noite, Dário e Ciro não tinham como passar por baixo, nem atravessar, nem por cima. O que é que eles fazem? Eles mudam o curso do rio Eufrates, de modo que o leito se seca, e eles com o exército passam por baixo. E naquela mesma noite, nunca mais se ouviu falar em Belsazar, porque ele, capítulo 6, Daniel na cova dos leões, quem é o rei? Dário. Deus, ele cumpre. Deus, ele cumpre. Eu vou repetir para não parecer clichê. Deus, ele cumpre. Saia daqui hoje de posse dessa palavra. O que Deus, a palavra que me fez abraçar essa fé, nos tempos de outrora, é a palavra de um Deus que fala e cumpre. Deus vê. Ele vê. E Ele faz. Mas eu estou me sentindo um bagaço espiritual. Eu estou sendo esbofeteado pela minha culpa. A consciência está pesada. O inimigo me apavora, me desanima. As acusações vêm. Mas Deus é aquele que diz, por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, me levantarei. E Deus está se levantando aqui nesta noite. Ele está se levantando para levantar. Então Deus estava dizendo, Moisés, eu vou surgir de onde menos se espera. Primeiro, Moisés, tu esperava um negócio desses? Fazer sarça arder é fácil. Difícil é fazer o fogo não consumir a sarça. E eu fiz. Então, Moisés, vem para perto. Não, para, Moisés. Tira a sandália dos teus pés. Aí você olha, Everson, mas era Moisés, não sou eu não, um candango na areia. Não, não é isso não. Tu sabe quem era Moisés nessa época? Moisés era um homem condenado à morte e à revelia. Porque o que foi que ele fez antes de fugir para Midian? Matou um egípcio. Foi criado no palácio imperial de Faraó. Era chamado de filho da filha de Faraó. Só que ele matou um egípcio. Pensou que ninguém iria ver. Aí dias depois ele vê 2 hebreus ali discutindo, batendo boca e dizendo, meus irmãos, calma.
Nem tudo nessa vida se resolve com briga, não. Vamos conversar. Ele, quem é tu para falar de nós? Está pensando que a gente não sabe que tu matou o egípcio, não? Ele, meu Deus. Se isso chega no ouvido de Faraó, eu já era. Mas esse mesmo Moisés que conviveu anos e anos com a imagem daquele sangue escorrendo no chão, foi o mesmo Moisés que Deus chamou na sarça, de onde ele menos pensou. Pensou que eu ia aparecer para tu onde, Moisés? Pensou que eu ia aparecer lá no palácio, era? Pensava que eu ia aparecer lá nos teus aposentos? Não, eu te chamei, ó, do deserto, de onde tu menos imaginava. Onde menos imaginava. Olha eu aqui, Moisés, agora tira a sandália do teu pé, porque essa terra é santa. E deixa eu te contar, tira a sandália, porque tirar a sandália significa, estou te chamando agora para uma nova relação. De culpa, de julgamento não, Moisés, de intimidade. Estou te chamando para ser íntimo. Esse mesmo Moisés, assassino, pastor Renato, foi o mesmo Moisés que pediu, teve a ousadia de querer ver Deus. E Deus dizer assim, fica atrás dessa fresta. Por quê? Tu não pode me ver não, mas eu vou fazer com que tu me vejas de costas. Que intimidade. Foi aquele mesmo Moisés que ele disse assim, eu vou exterminar todo esse povo. Eu vou acabar com todo esse povo de dura serviço, que abusa da minha paciência. E Moisés, Senhor, me permite. Fala, Moisés. Não faz isso não. Por quê? Porque se tu matar o povo, tu tirou lá do Egito, o que dirão as nações do Senhor? E Deus parou e fez, é mesmo. Um homem dando conselhos a Deus. Tem noção do peso? Talvez você não entenda ainda o impacto do seu chamado. A sua conversão não foi um mero momento de emoção. Porque emoção é uma coisa que vem agora e se dissipa. Mas encontro com Deus é algo que vem e fica marcado. A pessoa no momento de elevada emoção, ela não lembra no dia seguinte o que passou. Mas uma pessoa que tem um encontro com Deus, ela canta, ela salmodeia. E ela começa a dizer, desde o dia em que aceitei a meu Jesus, faz tantos anos, mas eu não esqueço, porque minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor. Dentro desse coração não existe mais rancor. Eu aprendi, não foi fácil, porque eu não era flor que se cheire, mas eu aprendi a amar ao próximo também. Perdoar aquele quem me ofendeu. E eu tenho que testemunhar isso, eu não posso guardar isso para mim. Deus ama você. E eu amo também. Por isso que estou sempre a cantar. E estarás com Cristo meu Senhor sempre a andar. E é com esse Cristo que com Ele eu aprendi a perdoar. E é com Ele que a minha história não vai se acabar aqui nesse mundo, não. É com Ele que para sempre eu viverei e tu viverás. E você que anda neste mundo sem razão, nesta noite, receba Cristo. Aprenda a perdoar o seu irmão. O teu chamado foi um evento histórico que está até hoje registrado lá no céu. E Deus não te chamou para cair e permanecer prostrado, nem que para isso, ainda que você caia 7 vezes, Ele vai te levantar essas 7 vezes. É um Deus que sim, que é Deus de pacto. Se você o nega, Ele te nega. Mas mesmo que você seja infiel, Ele vai permanecer fiel. Porque Ele não pode negar a Ele mesmo. É o mesmo Deus
que se dirigindo ao profeta Jeremias, disse a ele: Jeremias, o que tu vês? E ele disse: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Basta isso. Dissestes bem. Capítulo 1, salvo engano, versículo 12 do livro do profeta Jeremias. Porque eu velo com a minha palavra para cumprir. Deus não está preocupado com o contexto histórico. Deus não está preocupado com o contexto político. Deus não está preocupado com o contexto filosófico, o qual esse mundo hoje se enfrenta. Deus está atento àquilo que Ele falou. E vai ficar nisso mesmo não. Deus, Ele quer nessa noite levantar a você. É você agora quem vai apresentá-lo aos teus semelhantes. É você agora quem vai falar desse Deus para os teus amigos. E quando alguém te acusar, calma. Deus é o teu justificador. Quando alguém disser: mas quem eras tu? Tu fazia isso, tu fazia aquilo, tu era assim, tu era daquele jeito. Pois é, para você ver, olha o que é que eu sou hoje. E tu acha que o que Ele fez comigo não pode fazer na tua vida? Se no passado, quando Moisés confrontou Faraó, Deus, Ele fez uma vara se tornar uma serpente, quanto mais isso para Deus é fichinha. Então nessa noite, toma posse dessa palavra. Deus, Ele tem visto a tua opressão. Deus, Ele conhece o panorama do teu viver. E você só vai sair daqui da forma que chegou se você quiser. Se você crê nessa palavra, diga amém. Amém. Que Deus assim vos abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo.